passado influencia o jogo político do presente. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que vai ser interessante para quando você estiver assistindo a Globo News lá e entrevista com o pessoal. Né? Depois que você vê muitas das entrevistas da Dilma, também é bom para a gente não cair um pouco nesses achismos, etc., uma opinião um pouco mais científica sobre o tema. Né? Então, professor, o senhor fique à vontade. Okay? Uma salva de palmas, por favor, professor. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sempre posso participar de alguma atitude, de alguma ação do grupo de vocês, ou outros grupos de ideias liberais, eu faço com toda satisfação, porque eu acho que é importante ter esse espaço de discussão. Um espaço de discussão, digamos assim, um pano de fundo que faça um discurso com ideias liberais, não que eu seja um liberal especialmente gabaritado para falar. Eu digo sempre que nenhum grupo gosta de mim, então eu nunca estou em nenhum. Meus amigos liberais dizem que eu sou comunista, porque eu acho que tem que ter Banco Central. Meus amigos comunistas dizem que eu sou liberal, porque eu gosto de privatização, então eu fico sempre rodando. E até que um amigo meu de faculdade lembrou de uma brincadeira da minha época de faculdade, a gente não se via há mais de 20 anos, a gente se encontrou no Facebook e ele disse: você continua o que você sempre foi, um liberal chato. Então eu gostei, eu assumi a definição para mim, eu sou o liberal chato, entendeu? Mais chato do que liberal à medida que envelheço. Mas é essa a ideia de uma visão de uma economia mais pró-mercado, digamos isso, sem entrar aqui numa polêmica sobre o que vem a ser uma ideia liberal ou não, para a gente não entrar nessa discussão. Certamente outras pessoas vão poder falar disso muito melhor do que eu. E a ideia é falar das reformas. O período das reformas é um período que eu gosto de conversar a respeito, discutir, porque é um período muito mal visto, né? Quer dizer, as reformas elas foram feitas, elas chegaram com muita força na América Latina e depois elas ficaram órfãs. Se você reparar, a esquerda sempre renegou as reformas e continua renegando, mas quem tinha um discurso mais à direita, meio liberal, também renega. Diz: não, aquilo ali era neoliberalismo, não tinha nada a ver com liberalismo, etc, etc. Então ficou um momento órfão. E às vezes por isso esquecido, ou então muito mal visto. Eu queria recuperar com vocês um pouco a discussão das reformas e até que ponto é justo, até que ponto é razoável considerar o período da reforma como um período ruim. Assim, só aquilo ali foi uma coisa ruim, tem que ser renegada tanto pela esquerda quanto pela direita, porque ela não funcionou. Então é um pouco essa a motivação do dia, é tentar recuperar com vocês aquela discussão da agenda reformista, que foi tão marcante para quem teve nos anos 90 e que agora está abandonada por todos os lados. É um pouco essa, então, a minha ideia. Mas para isso eu vou ter que falar um pouco de por que as reformas foram necessárias em algum momento. Quer dizer assim, da onde veio o discurso reformista e como é que ele apareceu. O discurso reformista ele foi uma espécie de resposta a um outro discurso que prevaleceu na América Latina com muita força durante boa parte do século XX, particularmente depois da Segunda Guerra. Esse discurso que prevalecia era mais ou menos o seguinte: o mercado não tem condições de levar um país subdesenvolvido ao desenvolvimento. Estamos começando a aparecer, pensem na década de 30, um pouco antes da Grande Depressão, esse discurso ganhando muita força, entendeu? Então existem nações desenvolvidas e essas nações elas conseguiram se desenvolver pelo jeito dela. E agora as nações subdesenvolvidas, na época era esse o termo, hoje a gente fala de mundo de desenvolvimento, né? Na época o mundo era menos politicamente correto, então era subdesenvolvido mesmo. E esse pessoal, se não houver uma intervenção social, quer dizer, uma intervenção do governo, esse pessoal não vai conseguir sair da armadilha da pobreza. Então, você tinha essa ideia. E você começou então a desenvolver uma série de ideias, na academia inclusive, de como fazer isso. E praticamente todas elas partiam do seguinte princípio: a indústria é o setor dinâmico. Existe um grande setor dinâmico na economia que é a indústria. É a indústria que inova, é a indústria que faz pesquisa, é a indústria que paga bons salários. Então é preciso criar uma indústria. Como é que se cria um setor? Tem um jeito fácil de criar um setor. Você transfere renda para ele. Então, você vai chegar para as pessoas e vai dizer: olha, se você investir nesse setor, eu te dou um monte de dinheiro. Se você investir naquele, eu não te dou nenhum. E é claro que aí um setor que não é interessante passa a ser. Então, eu vou chegar para vocês e dizer: olha, eu queria que vocês produzissem pipoca verde para vender aqui no ICC. Vocês não vão
fazer isso, porque se eu vou fazer pipoca, eu faço branca que vende muito mais. Mas eu te dou o dinheiro. Então, eu te propicio um dinheiro muito barato para você fazer pipoca verde. Para fazer pipoca branca, você paga mais, você vai conseguir viabilizar a tal da pipoca verde. Então, era essa a ideia que estava presente. No Brasil, isso começa a tomar forma nos anos 30. Quer dizer, é uma série de mudanças que estão acontecendo naquele período. Entra Vargas, cai a Velha República, tudo isso está acontecendo simultaneamente. E essa reconstrução do Estado brasileiro, do Estado Novo, ele já traz esse discurso claro de que cabe ao governo liderar o processo de industrialização. E o processo de industrialização é quem vai puxar a economia por conta dessa característica da indústria. A indústria ela tem a capacidade de gerar conhecimento, ela afeta todos os outros setores, né? Porque os outros setores geralmente fazem matéria-prima para a indústria. Então, a indústria vai puxar os outros setores. E vai criar salários altos, e vai criar uma classe de trabalhadores que não são miseráveis. Olha, vocês pararem para pensar, esse discurso tem o potencial de agradar todo mundo. É meio difícil você ser contra esse discurso. Porque se você é o cara mais nacionalista, que normalmente estava pegando o setor político mais à direita, conservador, muito nacionalista, é tudo que você quer ouvir. Olha, nós vamos salvar a economia brasileira das garras dos estrangeiros. Os gringos estão nos explorando, nós vamos acabar com isso. Então ele tem um apelo desse lado. Se você é um cara de esquerda, né, ainda mais aquela esquerda dos anos 30, 40, 50, com ainda muita influência de Marx, era tudo que você precisa, porque você para pensar, pera lá, para ter uma revolução precisa de uma classe trabalhadora. Para ter uma classe trabalhadora precisa de uma indústria. Porque é na indústria que se forma a classe trabalhadora, típico, o trabalhador agrícola, camponês e tal. Se inventar e fazer uma revolução, tá que nem na Rússia, não vai dar certo. Não, eu preciso de desenvolver uma classe trabalhadora nacional para puxar a revolução. Esse é um discurso que você encontra até hoje em alguns pensadores de esquerda que defendem a industrialização. E aquele cara que está ali no jogo de poder para se dar bem, mas ele também gosta do discurso. Porque a gente está falando de tirar dinheiro de todo mundo e transferir para um setor. É exatamente o que esse cara quer. Ele entra no setor, ou como empresário, ou como lobista do setor. Então é um discurso que é um discurso muito cativante. E virou quase um consenso nacional. Quando o Brasil sai da guerra, esse discurso de que é preciso desenvolver a indústria como forma de desenvolver a economia brasileira, esse discurso ele é quase unânime na sociedade brasileira. Em termos de debate econômico, só teve um economista de destaque que se levantou contra esse discurso. Foi o Eugênio Goulart. Então, se vocês voltarem lá para aquela discussão, um único economista que disse isso não vai dar certo. Claro, eu falo de reconhecimento, certamente há outros que não foram tão ouvidos, mas dos economistas que marcaram o debate, o Eugênio Goulart foi o único que disse: olha, esse negócio não vai dar certo. Não tem por que a gente achar, se os milhões de brasileiros que estão no setor privado não conseguem desenvolver uma indústria, não tem por que a gente achar que meia dúzia de caras que foram contratados pelo governo vão conseguir. Um dos grandes argumentos do Eugênio Goulart é um argumento interessantíssimo e que pode ser aplicado até hoje. O que ele diz é: ir para o governo não torna o cara mais brilhante. Se no setor privado eu não consigo identificar uma oportunidade de investimento, não tem por que achar que só por estar no setor público agora eu vou observar isso. Afinal de contas, o pool de pessoas que tem para tomar decisão é o mesmo, tanto faz. E nós vamos ter o Roberto está no setor privado, o Roberto está no setor público. No final do dia, mas a minha competência não vai mudar por causa disso. Então, e claro, ele tinha um discurso de vantagens comparativas, que era um discurso tradicional de Ricardo, de dizer que o Brasil tinha que produzir a parte agrícola. Mas é o único. Vocês pegarem Roberto Campos, que depois deve ser uma referência de pensamento liberal, ele estava lá no discurso desenvolvimentista. Pode ter sido um discurso que fez uma meia-culpa e disse: olha, foi mal. Mas ele estava. Simonsen estava nesse discurso. Bulhões também entrou, não sei ênfase, mas entrou. Então você criou um consenso nacional, um consenso da necessidade da industrialização para fazer a economia crescer. E um consenso que estava dando certo. Entre 1950 e 1980, o Brasil é um dos países que mais cresce no mundo. Das grandes economias, só perto do Japão. Só perto do Japão. É o único país. A gente tem países muito pequenos, de população muito pequena, que tem uns picos de crescimento, mas aí não vale, né? Uma ilhazinha lá. Estou falando de país de porte com população, o Brasil só vai perder para o Japão entre 50 e 80. Então você tinha a combinação perfeita. Você tinha uma política, uma ideologia de política econômica que agradava a todo mundo, um país crescendo. O que a gente quer mais?
pensar alguma coisa, e assim você formou décadas do que eu gosto de chamar de desenvolvimentismo, cometendo alguma injustiça, porque o termo está ficando muito amplo. Entendeu? Quer dizer, dentro do pensamento desenvolvimentista você vai encontrar várias linhas diferentes, e eu estou aqui cometendo um pequeno pecado de super simplificar o argumento e juntar tudo. Mas é porque senão a gente teria que fazer uma outra conversa só sobre o desenvolvimentismo para a gente poder diferenciar exatamente cada discurso lá dentro. Mas isso que eu falei para vocês, a necessidade do Estado agir como indutor de crescimento via indústria, via industrialização, isso é comum a qualquer desenvolvimentista que vocês encontrem. Quer dizer, isso unifica todo o discurso desenvolvimentista. Bom, qual o problema? O problema foi que nos anos 80, literalmente a casa caiu. Caiu na América Latina inteira. Não dá para dizer que foi um problema do Brasil. Não dá para dizer o seguinte, olha, o desenvolvimentismo funcionou. O problema é que no Brasil os caras no meio burro fizeram errado. Mas você não consegue dizer isso, porque foi um fenômeno generalizado. A América Latina inteira despencou. Inteira. Numa situação que foi conhecida como crise da dívida. Eu vou já falar um pouco mais sobre o que seria a crise da dívida. É só pegar uma imagem bem clara. O que estava acontecendo na América Latina, em geral, e no Brasil em particular, é que ele realmente estava crescendo muito. Mas é como se ele estivesse engordando. Ele estava engordando, estava ficando gordo, ele não estava ficando forte. Eu sei bem disso, porque eu sou gordo. Então é muito fácil pegar o exemplo. Então, assim, é um cara que fica gordo, não é um cara que fica forte. Entendeu? E aí, nos anos 80, o coração do cara estourou e teve parte dele. É basicamente isso. Se você quiser pensar uma maneira super simplificada da história, a história é essa. E onde foi que estourou? Estourou no que a gente chama de crise de dívida. Mas crise de dívida é sempre uma maneira simples de resumir uma crise. Praticamente toda crise você acaba dizendo, foi uma crise de dívida. Porque de certa forma é. Porque começa a ter um problema, você começa a se endividar. Então, para pensar você não consegue gerar renda suficiente para atender suas demandas. Você começa a se endividar. Eventualmente o credor diz, agora paga, você não tem como pagar. E aí o que você diz? Eu tive uma crise de dívida. Mas você não teve uma crise de dívida. A sua crise vem da incapacidade de gerar recursos suficientes para atender suas demandas. A dívida é simplesmente o que estoura. A dívida é o indicador que faz estourar. Assim como muita gente que tem um infarte, o infarte é o coração que parou, isso é verdade, não tem que discutir. Agora, se você vai construir como você chegou lá, às vezes é alimentação, às vezes é um problema genético, então tem várias histórias para chegar lá onde, no infarte. Mas você pode resumir, com todo infartado o coração parou. Aliás, você pode dizer, como dizia meu pai, que todo mundo que morre, morre do coração, porque o coração para. Então, é um tipo de raciocínio super simplificando. Se a gente entender a crise brasileira dos anos 80, latino-americana, ela não é uma crise de dívida. Ela é essencialmente uma crise de estagnação de produtividade. A produtividade no Brasil, ela cresce abaixo da produtividade americana. Isso eu estou falando de 30 anos. Isso eu estou falando de mais de 30 anos. Se você pegar os dados, desde 50 você tinha um crescimento bom ali, a 50, 60 para um pouco, 70 dá um pulo até 73, e a partir de 73 a produtividade brasileira era quase estagnada. Parem para pensar, em 73 a gente vivia em outro mundo. Não tinha computador, as pessoas, não tinha nada disso. E a produtividade brasileira era mais ou menos a que é hoje. Era pouco menor do que é hoje. Então isso é chocante. O que se espera de um país em desenvolvimento é que a produtividade dele cresça mais do que a dos países ricos. O que foi que aconteceu, por exemplo, na Coreia? Ela tem a produtividade dela crescendo nesse período muito mais que a americana. E por que isso? Porque enquanto para os Estados Unidos aumentar a produtividade dele, ele precisa inovar, ele precisa encontrar uma nova forma de produzir, mais eficiente do que a que está sendo utilizada. No Brasil, aumentar a produtividade, ele pode inovar ou ele pode assimilar o conhecimento já existente. Você está mais longe da fronteira de produção, você é menos eficiente do que aqueles países de ponta. Então você tem duas estratégias, e você pode usar as duas, não precisa escolher uma. Você inova e ao mesmo tempo você incorpora técnicas de produção, métodos de gestão, tecnologia, máquina, você vai fazendo as duas coisas. Quando um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, é um país que não estava em guerra, é um país que não tinha um motivo forte para estar estancado, ele não cresce, a produtividade dele não cresce mais do que a dos países líderes, tem um sinal aí de que alguma coisa está muito errada.
E o que está muito errado na economia brasileira, que de novo eu digo, você pode expandir para praticamente toda a América Latina. O que está muito errado é que o desenvolvimentismo ele traz um efeito colateral muito cruel, que não precisa ser fatal. Então antes que alguém diga, mas na Coreia eles usaram, mas eles usaram uma dose tal que não foi fatal o efeito colateral. Ou então eles trataram o efeito colateral. Isso é outra discussão que a gente pode fazer, também é um tema muito bom de pesquisa, essa variação comparada do leste da Ásia e da América Latina. Tá? Mas da forma que nós usamos aqui, esse efeito colateral foi destrutivo. Qual é o efeito colateral? À medida que é o governo que está decidindo quem é o setor e quem é a empresa que vai se destacar, o empresário vai deixando de estar interessado em ser mais eficiente, vai passando a investir em ter mais acesso ao governo. Eu estou falando do empresário racional típico, ele quer maximizar lucro. Ele sabe que o empresário típico, o empresário que a gente imagina, ele é um cara que quer lucrar. Ele não tem compromisso com ideologia nenhuma, ele não está nem um pouquinho preocupado se o governo é do PT, é do PSDB, é do Partido Novo. Ele não está preocupado com isso, acreditem nisso. O empresário, ainda mais o pessoal de mercado, esses caras estão preocupados com lucro. E é muito bom que seja assim. É muito bom que seja assim. Eu não estou dizendo que é ruim não, tá? Eu só estou constatando. O empresário ele tem que estar preocupado com o lucro. Então, se o empresário entende que para ter lucro ele precisa ter uma gestão eficiente, ele vai buscar uma gestão eficiente. Se o empresário entende que para ter lucro, o que ele precisa é de inovar e buscar novas tecnologias, ele vai inovar e buscar novas tecnologias. Se o empresário entende que para ter lucro, o que ele precisa é ter um bom canal em Brasília, ele vai buscar um bom canal em Brasília. E cada ação dessas gera uma sequência de efeitos. Se você tem um incentivo para tecnologia, você vai ter o quê? Inovação, eficiência. Se você tem um incentivo para boa gestão, eficiência. Se você tem um incentivo para Brasília, você não vai ter eficiência. Por que eu vou ser eficiente? Se o segredo está no lobby. Então, você vai criando uma lógica, eu gosto de dizer, uma economia política brasileira, uma economia política do desenvolvimentismo, que o caminho para a riqueza está no controle do Estado. Talvez não seja por acaso, essa é uma provocação que eu faço, não é uma afirmação, é uma provocação, talvez o pessoal de ciências políticas queira investigar isso, talvez o pessoal de economia está na fronteira de todo mundo, talvez não seja por acaso que eventualmente praticamente todos os países da América Latina tiveram que sacrificar a democracia. Ora, se o prêmio para controlar o governo começa a crescer muito, eu começo a estar disposto a fazer qualquer coisa para controlar o governo. Se você me diz que o segredo para estar entre os 100 caras mais ricos do Brasil é controlar o governo, então eu vou partir com tudo para cima do governo. E se eu sentir uma ameaça de perder o governo, o que é que eu faço? Eu prefiro derrubar o regime do que arriscar perder o controle da máquina do governo. Então, pode ter sido. É uma explicação, tem bases para isso. O Fukuyama levanta essas questões desse tipo, outros autores também levantam questões desse tipo, até que ponto o excesso de valor que você dá a controlar o governo não acaba comprometendo a própria democracia. Então, por que alguém paga, os números estão aí, desculpa, eu esqueci, mas é na ordem de bilhões de reais a campanha presidencial. Por que alguém paga isso? Há pouco tempo saiu na internet, não sei se vocês viram, era meio de gozação, esses deputados folclóricos, tipo, o pessoal que participa de BBB e tal, todo mundo concorrendo a deputado. Aí você vê o patrimônio do cara, 50 mil reais, custo da campanha, 4 bilhões de reais. Pera lá. Pega o salário do deputado, multiplica pelos anos que ele vai passar no deputado e vê quanto é que ele vai ganhar. Como é que você paga 4 bilhões para ter isso? Você não tem nem patrimônio. O único que tinha patrimônio para cobrir a campanha era o Capitão Rei. Ele tinha. Mas só ele, mas ninguém tinha. Alguém tem que estar bancando isso. Você não é maluco de pegar um empréstimo de 4 bilhões para financiar uma campanha, para entrar no cargo, você não vai receber nem metade disso como salário. Tem alguma coisa acontecendo. Quem está bancando isso, está bancando por quê? Por caridade? Aí tem outra provocação que eu faço. Por que as empresas brasileiras são tão caridosas em doações políticas e não são caridosas em outras doações? O nosso espírito altruísta ele só se dedica a partido. Então, para partido político eu dou alguns bilhões de reais. E para a cultura? Não, aí eu não dou. Caridade? Não, também não. Educação? Não, também não. Tem alguma coisa errada. Claro que as pessoas estão fazendo tráfico de partido. Por que elas vão fazer isso? Porque vale a pena. Porque é lucrativo. Então, essa é a semente do mal para o desenvolvimentismo humano. Quer dizer que ela vai sempre germinar? Quer dizer assim, se por acaso, então, eu tiver qualquer política desenvolvimentista, eu vou entrar numa trajetória? Não, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando que a estratégia desenvolvimentista coloca um risco na mesa. E que na América Latina esse risco se realizou. Só isso que eu estou falando.
que foi o que aconteceu. Tá? Se a gente quiser entrar numa discussão um pouco mais liberal sobre esse tema, o que eu recomendo para vocês é a discussão do Hayek com o Myrdal defendendo a planificação econômica, o Hayek defendendo a ordem espontânea. O desenvolvimentismo ele vem da ideia de planificação econômica, do desenho, né? Você desenha as instituições que vão levar ao crescimento. O desenvolvimentismo está nessa tradição. O que eu vou tentar falar para vocês está em outra tradição, que seria do Hayek. William Easterly, que é um cara do Banco Mundial, ele recuperou essa discussão num livro que eu recomendo vocês todos a ler, chama A Tirania dos Experts. The Tyranny of the Experts. É um livro fininho, facinho de ler, mas é um livro espetacular, entendeu? Porque ele vai exatamente nessa questão, pegando exemplos em todos os cantos do mundo de como que essa ideia de que a gente pode ordenar o crescimento, ela leva a desastres. Num dos pontos mais curiosos, ele faz a história do quarteirão de Nova York. Ele vai mostrando o quarteirão, a Tirania dos Experts, The Tyranny of the Experts. O autor é William Easterly. É um cara do Banco Mundial. Você escreveu um livro muito bom sobre o trabalho do Banco Mundial também. Muito bom! O Elizabeth Quest for Growth. Tem o Elizabeth Quest for Growth, que no Brasil recebeu uma tradução horrorosa, que chamaram de Espetáculo do Crescimento, que na época o mundo falou isso, resolveram votar. E ele tem Life Main Burden, que também é muito bom sobre esse tema. O Easterly é um cara do Banco Mundial, é um cara que trabalhou fazendo projetos de desenvolvimento, e em algum momento ele entrou em crise de consciência e disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? E aí ele volta. E se você pegar as conclusões dele, eu gosto muito, ainda mais essa provocação, que eu digo que eu não gosto muito de telado. Se você perguntar para ele, o problema é a intervenção do Estado? Ele vai dizer, não. Ele conta lá, por exemplo, algumas histórias dos Estados Unidos que o Estado foi fundamental. O problema não é a intervenção do Estado. O problema é a intervenção do Estado que desconsidera os direitos individuais. A chave é garantir o respeito aos direitos das pessoas. Uma vez que você respeita os direitos individuais, o Estado pode agir. Não tem problema não. Não tem problema. Aliás, é bom em algumas horas. É difícil você pensar o setor privado fazendo a transposição do Rio São Francisco. Vamos supor que aquilo lá é importante. Eu não quero entrar nesse mérito, se é ou não é importante. Mas suponha que seja. É difícil você imaginar o setor privado fazer uma empreitada que corta 6 estados diferentes, que tem problemas ambientais seríssimos, que envolve mudar curso de... É muito difícil, o setor privado não vai conseguir. Pode até conseguir, mas vai sofrer muito. Vai sofrer muito, porque vai ter problema. É preciso alguma oportunidade para dizer, não, vamos fazer. É difícil pensar o canal do Panamá ter sido feito se não tivesse intervenção do governo americano. Então, quer dizer assim, a ação do Estado em si não é o problema. O problema é quando ela mudar. Se ela vem por cima do direito dos indivíduos, ou se ela vem respeitando o direito dos indivíduos. Então, o problema não é fazer o metrô, o problema é chegar na minha casa e dizer, você vai sair daí. Por que eu vou sair? Você vai fazer o metrô na sua casa e você está atrapalhando. Então eu vou tirar a sua casa de você. Aí está o problema. Não é fazer o metrô. Não, o metrô não pode ser feito. É uma discussão muito bacana que eu recomendo a vocês, que deem uma olhada, porque é realmente interessante. Bom, mas recuperando essa ideia do infarte, dos anos 80 foi infarte, é porque foi. Pra você ter uma ideia, infelizmente a gente não pode mostrar, mas acredita em mim. Estava brincando antes de dizer, às vezes a gente quando o cara fala não acredita, mas no gráfico eu acredito. Mas eu posso trapacear em gráfico também, eu podia ter feito gráfico. Então a mesma credibilidade do gráfico é que eu vou dar para vocês. No auge da industrialização, que aconteceu em meados dos anos 80, a indústria respondia a 27,5%, a 30% do PIB brasileiro. Em 1950, quando a gente estava começando o processo a engrenar, ela respondia mais ou menos a 11%. E hoje ela responde mais ou menos a 11%. Então, se vocês pegarem o gráfico da participação da indústria no PIB, ele sobe, depois desce. O que é isso para mim? É um processo não sustentável. É um processo artificial. Aquele crescimento não foi capaz de se sustentar. Na minha avaliação, ali já nega a tese desenvolvimentista. A tese desenvolvimentista me diz que uma vez instalada a indústria, ela gera as forças do desenvolvimento. Mas nós instalamos a indústria. Nós chegamos a 30% de PIB na indústria brasileira, indústria de transformação. Só que é importante lá para a tese dos caras. Então, o que aconteceu depois de tudo isso? O Brasil estava quebrado, altamente industrializado, sem crescer. A década de 80 foi uma década de estagnação e decrescimento, com uma inflação fora de controle, chegando a mais de 1.000% ao ano. E as pessoas olharam e disseram, mas e agora? Quer dizer, o que aconteceu? O que aconteceu? Como que a industrialização foi feita e tudo que se dizia que ia acontecer quando ela aparecesse, não aconteceu? Como é que a gente faz isso? Quer dizer, a América Latina passou a ser quase uma terra arrasada em termos econômicos. E estou falando de novo praticamente todos os países. Todos sofrendo com hiperinflação. Estou falando aqui de inflação de mais de 1.000% ao ano. Estou falando de inflação de 90% ao mês que nós tivemos no Brasil. 90% ao mês. Num mêsinho só. Você precisa de 89%.
de inflação. Uma das coisas que nós estamos falando aqui, para vocês terem ideia do que é um caos econômico. Uma economia que em 10 anos ela está mais pobre do que estava antes. Então você tem um desastre econômico brutal na América Latina e um desastre econômico em cima de uma coisa que deu certo no sentido de que havia uma proposta de industrializar e a industrialização foi feita. Então, realmente assim, era perplexo. Todas aquelas pessoas que diziam, não, o importante é industrializar, entraram em choque. Diziam, o que eu faço? Alguns abandonaram a cartilha. Né? Eu não vou ficar listando, mas tem vários economistas que eram entusiastas de tudo isso nos anos 70 e nos anos 90 eles disseram, pelo amor de Deus. Roberto Campos. Né? O Roberto Campos até um pouco antes. Mas eu vou dizer para você que boa parte do pessoal que fez o plano cruzado, que é uma coisa de maluco, achar que vai controlar preço por decreto, foi o pessoal que fez o plano real. Você quer aprendizado melhor do que esse? Você quer história de aprendizado? É uma história bonita. Não estou analisando não, estou falando. É bacana isso. Se vocês lerem, o Edmar Baixa, ele tem um conto, ele gosta de contos, o Edmar Baixa, tem um que ele faz em referência a um Fla-Flu, para explicar por que um congelamento de preço é fundamental para acabar a inflação. Mas o Edmar Baixa, um cara inteligente, um cara brilhante. E o cara é tão íntegro que ele refez agora o livro que junta isso, que é o Beríndia, ele fez o Beríndia 2.0, que é coisa de 1 ano e meio, 2 anos, e ele botou lá o conto. É bacana isso, hein? Ele assumiu o que ele disse na época. Se você perguntar hoje para o Edmar Baixa se é uma boa ideia congelar preço, ele vai dizer, não, mas é uma péssima ideia. Então houve várias pessoas, graças a Deus, pessoas muito capazes, elas viram, esse caminho aqui está meio maluco, vamos procurar outro. E procuraram. E é aí que a gente tem que entender o consenso de Washington. E é aí que a gente tem que entender as reformas. É nesse contexto, onde quase todo mundo estava perplexo, sem entender o que estava acontecendo. A teoria dizia, se industrializar o crescimento vem, você industrializa o crescimento não vem. A teoria dizia, se controlar preço, você quebra a inércia inflacionária e a inflação se estabiliza. Daí você congelou todos os preços e a inflação continuou brutal. Então todas as pessoas ficaram perplexas. Simplesmente tudo que a teoria estava dizendo, eles faziam. E estava errado. O detalhe é que é uma teoria muito particular, porque se você pega a teoria econômica como estudada em outros lugares, ela não dizia nada disso. Ela não dizia nada disso, quando muito na parte de desenvolvimento, sim, que a parte de desenvolvimento, infelizmente, no debate de ideias, Hayek perdeu de Mirdel. Mirdel convenceu muito mais gente do que Hayek. E a área de desenvolvimento econômico ela acabou crescendo de um jeito diferente das outras áreas. Eles só foram voltar a conversar lá nos anos 80, com Lucas, Homer e todos esses caras que juntaram de novo as duas áreas. Mas o que você tinha era desenvolvimento econômico, que se alguém aqui é aluno de economia, se vocês pegarem os textos de desenvolvimento econômico até os anos 80, não tem nada a ver com o que vocês estudam em macro, micro, nem nada disso. E você tinha crescimento econômico, que aí era aplicar macro e micro a modelos, a crescimento econômico. Então você tinha essas duas linhas que Lucas uma vez definiu da seguinte maneira. Crescimento econômico é aquilo que a gente entende, desenvolvimento é aquilo que a gente não entende. A nossa missão é transformar em crescimento tudo que hoje é desenvolvimento. Capital humano, pobreza, tudo isso entrar em crescimento econômico e receber um tratamento teórico. Então, essa é a abordagem, né? Esse é o Lucas falando, em 88 que ele escreve isso. Quer dizer, nós estamos todos na década de 80, essa discussão está acontecendo. E nessa década de 80, então, com esse drama na mão, um economista inglês chamado John Williamson, ele resolve chamar um congresso de economia, patrocinado pelo Banco Mundial, para discutir o que fazer com a América Latina. Na verdade, o que fazer com o mundo subdesenvolvido. Naquela época ele estava começando a virar o mundo de desenvolvimento. Mas a preocupação maior da América Latina. A América Latina é o grande desafio para quem estuda crescimento econômico. Porque quando você olha a África, que é muito pobre, ali nós estamos falando de miséria, mas ali a gente está vendo guerra, ali a gente está vendo uma instabilidade política horrorosa, os países se dividindo, se partindo, conflitos brutais. Então você consegue entender por que assim, a estrutura econômica não se desenvolve. No Oriente Médio você vê coisa parecida, entendeu? Uma região muito conflagrada, muito complicada. Mas com a América Latina isso não dá para entender. A América Latina está razoavelmente pacificada há muitos anos. Você tem ali o conflito do Chile, lá, que briga de vez em quando com a Bolívia pelo mar, você teve a guerra do Paraguai, mas você não tem um processo contínuo de estados montando e se desmontando. Você vê o mapa da América Latina. É mais ou menos o mesmo, de 100 anos atrás. O Brasil ganhou o Acre. Pode devolver, né? Quem disse foi ele, viu? Ele falou. Aí mas são coisas pequenas, é uma região estável, a América Latina, que não consegue crescer. Uma região que compartilha dos valores ocidentais, da cultura ocidental, nós temos religiões ocidentais,
quer dizer, na verdade não são ocidentais, são do Oriente Médio, mas versões ocidentais de religião do Oriente Médio. Nós temos língua, né? Nossa língua ocidental, nossas instituições são de inspiração ocidental e a gente não consegue crescer. Então, era um mistério eterno para quem estuda crescimento econômico, o que acontece na América Latina. E esses caras foram discutir isso. E discutindo isso, eles fizeram uma agenda de 10 pontos que passou a ser chamado Consenso de Washington, no que depois foi dito como a pior jogada de marketing da história do pensamento econômico moderno. Porque se esse encontro tivesse sido feito em Havana e se chamasse Consenso de Havana, ninguém ia reclamar do bendito consenso. Mas fizeram em Washington. Agora, por quê? O Banco Mundial estava financiando, ele fica em Washington, era mais barato fazer em Washington. Então, os caras fazem um encontro em Washington e tem essa ideia, vamos fazer um negócio, vamos chamar de Consenso de Washington. Podia ser Paris também. Podia ser Paris. Paris é bom, Paris é bom. Podia ser Paris. Legal. Paris Eles gostam. para todo mundo. Nova Delhi, o Gustavo Franco acho que disse Nova Delhi. Nova Delhi ficava legal, entendeu? Paris. Mas não gosto. Um documento voltado para a América Latina, intitulado Consenso de Washington, é quase que pedir para dar confusão, entendeu? Mas eu vou ler para vocês os 10 pontos do Consenso de Washington, eu vou pedir desculpa para ler, porque para não perder nenhum, não bagunçar, então é sempre bom ler, que eu não esqueço nenhum. E vocês vão ver que esse Consenso de Washington é muito mistificado. Os 10 pontos do Consenso de Washington são, primeiro, disciplina fiscal evitando alto déficit em relação ao PIB. Esse é bem conhecido como do consenso, é difícil alguém ser contra isso. 2, esse eu adoro, porque vai contra tudo que dizem. Redirecionar o gasto público de subsídios para atividades pró-crescimento ou pró-pobres, como educação, saúde, investimento e infraestrutura. Então é isso que eles estavam dizendo. Ó, parem de gastar com subsídio e vão dar educação, saúde e fazer infraestrutura. É mais ou menos o que o governo PT está dizendo hoje. E ninguém acha que eles estão seguindo o consenso do Washington. Muito embora. É o ponto 2 do consenso. Depois vocês podem ir na internet checar. Vocês vão ver que é isso mesmo. 3. Reforma tributária, aumentando a base tributária e reduzindo as alíquotas marginais. Reduzir as alíquotas marginais quer dizer que a diferença que você vai pagar quando aumenta a sua renda fica menor. Tá? Não quer dizer reduzir a alíquota. Uma vez eu tive uma discussão gigantesca, o cara não entendia isso de jeito nenhum. Reduzir uma alíquota marginal não quer dizer reduzir a alíquota. Você pode ter uma alíquota de 60% de imposto de renda. Se for assim, todo mundo paga 60%, a alíquota marginal é baixíssima, porque você está todo mundo na faixa de 60%. A alíquota marginal é quanto sua alíquota está crescendo quando sua renda aumenta. Por exemplo, aqui no Brasil você tem 4 faixas de imposto de renda. A renda aumentou, você pulou de faixa. Então, vai aumentar a alíquota efetiva. E isso é que a gente chama de alíquota marginal. Então, o que eles querem é que isso seja baixo, mas não que a carga tributária seja baixa. Isso não está escrito aqui. Não é isso que o consenso estava pedindo, muito pelo contrário. Tanto que, sob a inspiração do consenso de Washington, a carga tributária aumentou no Brasil e quase toda na América Latina. Porque eles não pedindo outra coisa. Alíquotas e ampliação da base. E ampliação da base. Mais pessoas pagando impostos. Poucas pessoas pagam impostos na América Latina. Taxa de juros determinada pelo mercado e taxa real positiva, porém moderada. Não está lá no consenso de Washington, o documento é esse. É isso que estava dizendo. Ah, mas aí chegou a 40% aonde? Sim, mas não era essa a ideia, o que estava lá era moderado. O que eu particularmente nem acho que devia estar. Se eu tivesse falando, não bota moderada não, bota taxa de juros determinada pelo mercado. Se é moderada não é problema do mercado e não eu. Mas é o que estava no documento dos caras, fazia essa referência. A taxa de câmbio competitiva. Isso aqui para um liberal é quase uma heresia, um economista mais voltado ao mercado. Eu tenho um colega de departamento que eu gosto muito, embora não discorde de quase tudo, que saiu agora para o UFRJ, o professor José Oreiro. O Oreiro ele é um entusiasta dessa ideia aqui, que a taxa de câmbio tem que ser desvalorizada para ser competitiva. Dos economistas conhecidos, o Bresser é o grande advogado dessa tese no Brasil. O Oreiro não é liberal, só fala isso. O Oreiro fala isso, o Bresser fala isso, está tudo no consenso de Washington. Todo mundo é liberal. O Oreiro é neoliberal, mas não faz sentido, não tem nada de neoliberal nisso aqui. Taxa de juros, taxa de câmbio competitiva é quase que dizer controle de preço. Porque câmbio é preço. Porque câmbio é preço. Você controla o preço. Agora, é claro que no contexto, o entendimento era um pouco diferente. O contexto da América Latina não era de governos evitando. O que você tinha na América Latina é mais ou menos o que está acontecendo hoje no Brasil. É um governo segurando o câmbio para não desvalorizar. Que muita gente boa suspeita que isso esteja acontecendo no Brasil. Então, na época, isso significava câmbio flutuante. Então, isso significava câmbio flutuante. Mas eles não diziam câmbio flutuante, eles diziam taxa de câmbio competitivo. Ou seja, nem sequer o compromisso de dizer câmbio flutuante, eles peitaram. Eles foram bem mais modestos, vamos dizer.
Não, taxa de câmbio competitivo. O que seria provavelmente, se você deixasse o câmbio flutuar, você teria. Como provavelmente hoje no Brasil, se você deixar o câmbio flutuar, ele vai ter uma desvalorização. 90 foi uma crise de câmbio, né? Porque você teve uma série de crises de câmbio. E por essa política de segurar câmbio. E que, agora eu estou dizendo, vai dar errado esse negócio de segurar o câmbio. Vai dar errado esse negócio de segurar o câmbio. Então quando o Bresser fala, os economistas ortodoxos liberais, eles pedem câmbio valorizado. Não é justo o que o Bresser está falando. Eu acho que até o Moreira fez um texto corrigindo o Bresser, ao que eu até mandei ele dizer, legal ter feito isso, porque você está mistificando a coisa. Economistas ortodoxos liberais, nós não queremos a taxa de câmbio valorizada ou desvalorizada, nós queremos câmbio flutuando. Se o mercado valorizar, ótimo. Se o mercado desvalorizar, melhor ainda. Pouco me importa. O ponto é, não fica tentando controlar o preço do câmbio. Deixa o câmbio ajustar o mercado. E segue a vida. E segue a vida. Que não é uma posição, eu falei ortodoxo liberal de propósito, não. Porque se você voltar para Hayek, que é liberal, ele quer câmbio fixo. O pessoal do padrão ouro todo está sugerindo câmbio fixo. Padrão ouro é câmbio fixo. Padrão ouro é câmbio fixo. Então, não é uma agenda liberal que eu estou dizendo para vocês. Não é ortodoxo liberal. Vou pegar um pensamento mais neoclássico, mais Friedman, mas por aí, mas não é de jeito nenhum um consenso liberal. 6. Abertura comercial com ênfase na retirada de restrições físicas. Esse aqui ficou bem associado ao consenso. Liberação do investimento estrangeiro direto. Quando o pessoal da esquerda comemora, o Brasil nunca recebeu tanto investimento direto. Eles estão atendendo a agenda do consenso de Washington. Isso aqui era um debate lá dos anos 50, 60, que é o seguinte, é melhor você ser sócio ou você ser devedor? Esse era o debate dos anos 50 e 60. Havia o consenso que a gente tinha que industrializar o Brasil. Em algum momento perceberam que sem capital externo isso não ia acontecer. Então tem dois caminhos. A gente pega o dinheiro emprestado e faz a nossa indústria, ou a gente deixa o cara investir aqui. No primeiro caso, você é sócio. No segundo caso, você é devedor. E venceu a ideia de que era melhor ser devedor do que sócio. Ninguém queria ser sócio, por quê? Porque a gente queria, na verdade, a gente queria um sistema muito curioso, onde você era sócio, o cara vinha aqui e investia, mas não podia repatriar o lucro. Certamente você já ouviu falar do problema da remessa de lucro. É isso o problema da remessa de lucro. A Índia também fazia muito isso, né? Só que eles todo mundo nacionalizavam direto. Aí nacionalizava, aí o cara não investe mais, aí começa a confusão. Mas quando você lembra lá, um dos pontos críticos de 64 era a tal lei de remessas de lucro, do Goulart e tal. Mas é isso, remessa de lucro. O cara vem aqui, investe, ele quer repatriar o dinheiro dele. Ele quer repatriar o dinheiro dele. E isso passa pelo câmbio também. Porque quando você força uma desvalorização de câmbio, você está trapaceando esse cara. Ele está trapaceando muito. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, um exemplo bobo, forçado a beça, mas pega o exemplo. Você está, primeiro emprego lá no banco de investimento, o cara diz, toma $1 bilhão. Vai investir em algum lugar. Aí você diz, no Brasil a taxa de juros está altíssima, nos Estados Unidos está 0%, no Brasil está 11%, vamos dar bem, vou investir no Brasil. Aí você transforma em real, suponha que a taxa de câmbio é 1. $1 milhão virou $1 milhão, você botou no mercado brasileiro. Taxa de juros de 11%, você vai tirar 1.111.000 daqui a um ano. Seu colega deixou no mercado americano, taxa de juros 0, vamos facilitar as contas, ele vai tirar 1 milhão daqui a um ano. Se deu bem. Pô, me deu bem. O otário lá deixou nos Estados Unidos, ficou com 1 milhão, eu vou ficar com 1.100.000. Baixa para 10 só para facilitar minha conta. Mas suponha que no caminho a taxa de câmbio brasileira foi de 1 para 2. Suponha que o Bresser e o Moreira convenceram o ministro e ele desvalorizou o câmbio, levou de 1 para 2. O que aconteceu com o teu 1 milhão? Virou metade. Virou metade. Você agora tem $550 mil. Você tem R$1.100.000. Só que o teu banco não está preocupado com real, ele está preocupado com dólar. Quando você for mostrar para o chefe o resultado, o teu colega vai dizer, meu $1 milhão está aqui. E o teu? Não, eu tenho R$1.100.000. Mas eu não quero real, eu quero dólar. Em dólar, eu tenho $550 mil. Você perdeu $450 mil por conta de uma desvalorização cambial. Então, a desvalorização cambial afeta brutalmente o fluxo de investimento. Pensa agora num cara que vai investir no Brasil por 30 anos. E o que ele vai achar se ele acha que a qualquer momento o governo pode sair definindo a taxa de câmbio, que é fundamental para o lucro dele. Se nós estamos falando de flutuação de mercado, mas acontece a mesma coisa. Acontece. Mas é o risco inerente do mercado. É previsível. Aí você faz o seguinte, você bate na porta do teu analista de câmbio e demite ele. Porque o teu analista de câmbio disse que a taxa brasileira não ia desvalorizar e desvalorizou. A culpa é dele. O modelo econômico do banco é que está ruim. Agora, se for o governo... Você bota o lobista lá na porta do governo. O quê? Você bota o seu lobista na porta do governo. Aí bota o lobista. Mas aí é a lógica do lobby. É assim, a lógica do lobby, né? É bem simples. Aí você demite o lobista. Você demite o lobista, que não fez o lobby que fez. Mas olha o problema de novo. Você tirando o foco do lado
da eficiência e indo para o lado do lobby. É esse o mal da intervenção. A intervenção cria esse mecanismo é muito perverso. E o pior é que as pessoas que defendem essa intervenção em nome dos mais pobres chega a ser cruel, porque quem não pode fazer isso são os mais pobres. Até eu, que não sou um cara rico, para os padrões brasileiros eu sou professor da rede pública, eu tenho um lobby mais eficiente que os caras mais pobres. Ah, eles vai aqui, vocês sabem, vocês são alunos da UNB, os que são alunos da UNB sabem bem, a gente faz greve, deixa vocês 6 meses sem aula. Simples. E os caras vão lá e me dão um aumento, senão eu não volto a dar aula e fica assim em paz. Então eu tenho um lobby. Não acho bonito meu lobby, mas que eu tenho, certo? Quem não tem é o cara mais pobre de todos, coitado. O cara que ganha Bolsa Família, esse não tem lobby nenhum. Ele vai. Que não pertence a nenhuma corporação, ou que não é rico. Não está em corporação, mas a classe não média está em lugar faz nenhum. parte de corporação. O pessoal que tá ferrado. Então você muda o foco da lógica econômica. Então, investimento direto, privatização, é o mais famoso de todos, isso está claro lá, privatização. Desregulamentação, desregulamentação, particularmente a eliminação de leis que impedem a livre concorrência e o funcionamento do mercado. Com exceção de segurança, meio ambiente, direito do consumidor e regulação financeira. Aí o cara diz, a crise financeira foi culpa do pessoal do consenso de Washington que dizia que não tinha que ter regulação financeira, mas os caras estão sempre, tem que ter regulação financeira. De novo, não quer dizer que eu concorde não, só estou falando da justiça histórica, que os caras do consenso de Washington diziam que tem que ter regulação financeira. Eles nunca disseram que não tinha que ter. Até eu posso ter dito, mas não eles. Mas não cobra de mim, não cobra deles. Se você cobrar de mim, eu vou dizer, olha 100 anos e vê o que aconteceu com os Estados Unidos e o mercado financeiro livre deles, e o que aconteceu com o Brasil e o nosso mercado financeiro regulado. Olha, compara 100 anos. Não vem me comparar variação num ano, porque aí é beleza, entendeu? Você está livre, você está mais risco. E, finalmente, garantia legal para direitos de propriedade. Bom, esse consenso de Washington, como vocês sabem, foi sujeito a questões brutais de tudo que é lá. Insensível, absurdo, quem não se preocupava com os pobres. Isso não é verdade, não é verdade mesmo. Muito engraçado. Quando o Bolsa Família saiu, uma das economistas mais reconhecidas de esquerda, que é a Maria Conceição Tavares, ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde ela chamou o Marcos Lisboa, que era um dos mentores desse plano, de débil mental, por estar fazendo Bolsa Família. E ela dizia, esse negócio de programa social focado é coisa do Banco Mundial, isso é consenso de Washington. E ela estava certa. Não que o Marcos seja débil mental, não é. O Marcos é um dos economistas mais brilhantes que eu conheci. Eu fui colega dele da Pensilvânia, é um cara que saiu da Pensilvânia para dar aula em Stanford. Stanford não é famosa por contratar débil mental. Ela estava certa em dizer que isso era coisa do Banco Mundial do pessoal do consenso de Washington. E agora ele está no INSPER com o Janete, né? E agora ele está no INSPER com o Janete. Mas, e depois foi secretário de política econômica do Lula, e é um economista de primeira grandeza. E estava fazendo, sim, política do Banco Mundial e do consenso de Washington. E que agora as pessoas negam veementemente que sejam de novo. Eu não estou dizendo que está certo, só estou dizendo que tem que dar a César o que é de César. O pessoal do consenso de Washington nunca fez um discurso contra pobre, muito pelo contrário. É o discurso pró-pobre. Eles chamam de crescimento pró-pobre. Esse é o discurso desse pessoal. Eu conheço alguns, você pode conversar com eles. Os caras são muito mais preocupados com pobres, por exemplo. Bom, mas toda essa saraivaida de crítica, o próprio John Williams fez um monte de meia-culpa, não era bem isso, realmente a gente exagerou, disciplina fiscal é exagerada, talvez uma política fiscal contracíclica seja importante. Teve uma crítica que eles fizeram, essa eu gosto muito, que eles não deram talvez o devido valor à questão das instituições, isso é muito importante. Tem um economista chileno, ele estava em Stanford, depois em Princeton, chama Sebastian Eduardo, que ele levanta essa questão num livro chamado Left Behind, é porque a América Latina está ficando para trás, alguma coisa assim, mas é Left Behind a primeira parte, depois tem 2 pontos, alguma coisa. E é um livro muito legal do Sebastian Eduardo, onde ele vai levantar essa tese das reformas incompletas, o que ele diz é, não adianta nada você abrir a economia e ter um sistema judiciário pesado, porque o produto não vem. Então você não tem o efeito desejado. As reformas têm que ser feitas para e passo. E esse foi um dos erros da agenda reformista. Alguns foram muito para um lado, outro para o outro. Tem um economista que é professor lá em Minnesota, que eu gosto muito, Timothy Carroll. Timothy Carroll, se vocês forem no Google, vocês vão achar a página deles. Ele tem um texto sobre as reformas do México, que eu acho muito bom, onde ele diz, olha, eu errei. Eu achava que só abrir a economia resolvia tudo. Não aconteceu. A gente abriu a economia e não resolveu tudo. Por quê? Porque nós não olhamos o lado institucional. O México continuou com todos os problemas de justiça, de próprio desenho político complicado, acabou que atravancou a reforma. Então, você tem uma série de motivos para criticar a reforma, mas eu gostaria de passar para vocês, eu não vou poder passar os números inteiros, porque não está dando para ver, mas em termos qualitativos, houve uma queda significativa da pobreza na América Latina
nos anos 90, começo dos anos 2000. O período da reforma e o período pós da reforma, se vocês forem no Banco Mundial, pegarem indicador de pobreza, botar lá menos de $1,50, que é o mais pobre de todos, esse grupo caiu de forma significativa, mas caiu assim, a curva é assim, ó, pá, despenca. Isso é efeito do consenso de Washington. Gosta ou não desse consenso de Washington, mas houve uma redução de pobreza significativa. Outro número. As pessoas falam muito que a globalização neoliberal concentrou renda no mundo. Isso é uma meia-verdade, muito mais meia do que verdade. Ela concentrou renda nos países ricos do mundo. Mas ela teve uma redução brutal de pobreza. Então, se vocês olharem a curva de como cada decil de renda foi alterado, aqui é o cara mais pobre de todos. Só um pinguinho negativo aqui. Está muito negativo, não dá tanta gente negativa assim. Aqui é o cara mais pobre de todos, aqui é o cara mais rico de todos. E aqui é quanto aumentou a renda de cada categoria. Isso aqui é bem inclinado. Então, se você for por 5%, você já tem um aumento significativo de renda do mundo, da população mundial. Não é da população da França, que o Piketty gosta, nem a do Brasil, a população do mundo. Qual o problema desse gráfico? Esses caras aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar o decil para dizer para vocês precisamente qual é. Mais ou menos entre 75 e 80. Entre os 75% e 80% mais ricos do mundo, as pessoas que estão nessa faixa, essas pessoas tiveram não redução, renda estagnada ou caindo um pouquinho, menos do que está aqui. Essas pessoas, mas quem são essas pessoas? São os pobres dos países ricos. Esse é o pobre da França, é o pobre da Inglaterra, é o pobre dos Estados Unidos. Esses caras estão aqui. Então, esses caras se ferraram de fato. A globalização neoliberal, dê o nome que vocês quiserem, ela diminuiu a renda desse pessoal. Ou estagnou a renda desse pessoal. Só que esse pessoal não é o pobre do mundo. O pobre do mundo está na África. O pobre do mundo está na Ásia. Alguns estão na América Latina, mas nem tanto. O pobre da América Latina está por aqui. Esse cara é tipo Detroit. Esse cara é Detroit. Esses caras são subúrbios lá de Paris. Ele é pobre porque ele está em Paris. Mas se ele tivesse na África, ele era rico. De quando a quando? Isso aqui, deixa eu ver se eu pego o período preciso. Eu tenho aqui, senão depois eu vou passar para vocês e vocês veem. Tá ruim de ver? Depois eu passo para vocês verem. Mas é o período da reforma e logo posterior. Pega os anos 90 e começo do século XXI. E aí você tem esse padrão de comportamento. Ou seja, isso aqui é que permite o Piketty dizer a concentração de renda na França aumentou. Os ricos franceses. Esses caras aqui, que são os muito ricos do mundo, são os caras da Ford. Esses caras ganharam muito dinheiro. Mas esses caras aqui também ganharam dinheiro. E esses caras são muito pobres. Então a perda está concentrada aqui, que é basicamente os pobres. Oi? Graças à intervenção do Estado. Né? Muito graças à intervenção do Estado. Porque é importante dizer, a agenda neoliberal globalizante, ela não é contra o Estado. Ela redefine o papel do Estado. Ela é contra o desenvolvimentismo. E aí eu me encontro com ela, que eu também sou. Tá certo? Mas essencialmente, mas é uma lógica que, mesmo uma lógica de mercado, explicaria um pouco esse movimento da seguinte maneira. Quando você globaliza, você abre mercado. O cara que produz na África, ele passa a ter acesso ao mercado francês. O que acontece com isso? Bom, o dono do capital francês, para ele não é tão problemático, ele vai investir na produção africana, supõe que ele quer ficar na produção, ele não está indo para o mercado financeiro. Ou então o banco vai emprestar na África e vai ganhar até mais dinheiro, porque a taxa de juros na África deve ser mais alta do que na Europa, porque lá tem mais escassez de capital. Então, o banqueiro ganhou dinheiro, o investidor ganhou dinheiro. O africano ganhou dinheiro, porque ele agora, em vez de ficar tendo que vender lá, ele consegue acesso a um mercado muito mais caro, muito mais rico, e se dá bem. Quem que vai perder? O cara que estava trabalhando naquela indústria que só vivia porque era protegida. Esse é o cara que perde. Abre o mercado de automóveis brasileiro. Amanhã, o governo dá uma louca e diz: vocês podem comprar carro em qualquer lugar do mundo, compre pelo computador, pague o traslado, o carro é de vocês, o transporte do carro é de vocês. Quem que vai se ferrar com esse negócio? Os trabalhadores do setor industrial, que produz carro. Trabalhadores de várias classes, não estou falando só de chão de fábrica não, todo aquele setor executivo, aquele pessoal que dá mal. Porque o cara do capital ele investe em outro lugar, ele vai produzir carro na China, não tem problema. Ele vai lá produzir carro na China, ele se salva. No primeiro momento ele tem uma perda, ele vai ficar bravo, mas depois ele se rearruma. Agora, essa classe aqui, e ela reage.
E ela reage em nome dos pobres. Mas é uma reação injusta, porque essa reação não é em nome dos pobres. Essa reação é em nome dos 75% a 80%. É por isso que o discurso americano, o Krugman é um cara inteligentíssimo, um economista brilhante, o Krugman, que virou um ativista, e ativista não tem compromisso com uma teoria, ele tem compromisso com uma causa. E é por isso que o Krugman escolheu os 1%. Ele tinha que escolher os 1%, porque se ele escolhe os 10%, arriscava pegar todo o pessoal que apoia ele. Os 10%, aí eu mostrava que os 10% do mundo provavelmente está os Estados Unidos inteiro, para vocês terem uma ideia. Se não me falha a memória, a linha de pobreza americana, um cara que vive só e ganha $1.100 por mês é pobre nos Estados Unidos. Ele está abaixo da linha de pobreza nos Estados Unidos. Pelos critérios brasileiros, não existe mais pobre nos Estados Unidos. Não, não existe mais. Só se você encontrar um coitado doido e tal. Assim, não existe, eu digo, maluco. Pode ter um mendigo, Estatisticamente, estatisticamente não. Mas um cara brasileiro sozinho que ganha $1.000 por mês, esse cara vai ganhar 2.400, e segundo o governo brasileiro, ele é muito rico. Classe A. Ele é a classe A brasileira. Então, vocês percebam onde estão os pobres. Quanto seria mais ou menos aí por mês o salário mínimo? É mais ou menos isso. Lá, mas é a linha de pobreza deles. Eles acham que o salário mínimo nos Estados Unidos tem muito a ver com pobreza, porque agora está mudando. Os Estados Unidos está tendo uma mudança muito grande de conceitos nos últimos anos, mas nos Estados Unidos, por muito tempo, prevaleceu a lógica do salário mínimo como uma coisa para não valer. Qual é a ideia aqui? Você quer um salário mínimo que não atrapalhe o mercado. Você só quer um salário mínimo para proteger um cara meio bobo, digamos assim, que estaria disposto a trabalhar quase de graça na Lab. Então, é esse cara que você quer proteger. O quê? É esse cara que você quer proteger, entendeu? Aquele cara que ele chega na cidade grande, chegou em Nova York, não conhece nada, chega o cara e diz, cara, eu vou te pagar $50 por mês para você trabalhar para mim, pô, só porque eu sou muito gente boa. E o coitado vai lá e entra. A ideia era evitar isso. Então você marcava um salário mínimo, que era basicamente abaixo do salário de mercado. Ou seja, é um salário que ninguém ganha. É como se você pensar o salário mínimo brasileiro para a indústria paulista. Abaixo quanto? Metade da metade? Não, eu não vou saber te dizer o número, só estou dizendo um... O Henry Hasley mostra a evolução e mostra que realmente sempre foi bem abaixo e o que impulsionou o salário sempre foi a produtividade nos Estados Unidos. Sempre foi. É um conceito, entendeu? Você tem dois conceitos de salário mínimo. Um conceito é para intervir no mercado de trabalho, que é um conceito muito forte aqui no Brasil. O outro conceito... E forte agora. É muito forte. No Brasil sempre foi muito forte, muito forte. O outro conceito é esse que eu estou passando de vocês. Ele não quer intervir no mercado de trabalho. Ele só quer proteger o inocente, o tolo. Né? Porque tem pessoas assim. E a gente não pode idealizar o mundo e achar que o mundo é a nossa ideia. Claro que tem cara que é bobo e vai acabar sendo literalmente explorado. Não é a exploração do modo de produção capitalista, como diz Marx, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando de explorar o otário, que acontece no mundo inteiro. E às vezes é imigrante, às vezes o cara é desavisado, aí você vai lá e protege aquele caso. Mas você não está intervindo no mercado, a ideia não é essa. Então, você vê que situação de maluco, né? Quer dizer assim, onde está o pobre do mundo? O cara, se está nos Estados Unidos, se acha pobre. Eu não sei você, eu tenho nada. De muitos anos mesmo. Desde que eu morei nos Estados Unidos, eu peguei esse vício. Isso é vício mesmo, entendeu? Eu jogo esses jogos online. E nesses jogos online você tem que interagir com um monte de gente e tal. Então tem uns amigos, a gente conhece há 10 anos, se bobear, a gente joga junto. Assim, o cara é miserável o padrão americano. Sabe, assim, é cara que é ex-combatente e vive de uma pensão. O outro eu conheço um, o cara levou uma mordida de cachorro, pegou uma indenização e vive com isso até hoje. Entendeu? Aí quando o cara está muito ferrado, ele vai lavar carro e volta. Mas o cara está jogando, ele está no computador dele, o computador do cara é o meu. Se eu fosse comprar um igual, estava ferrado. Então ainda bem que é outro conceito de pobre que você tem nos Estados Unidos. É claro que tem aqueles caras, geralmente, pobreza, tem 42 milhões de pobres nos Estados Unidos. Esse cara qualifica isso, pelo amor de Deus. Passa a linha de pobreza mundial nos Estados Unidos, você vê que não tem mais pobre. Mas você está fazendo um discurso pró-mercado. Não estou. Passa a linha de pobreza mundial na Suécia, que também não tem mais pobre lá. E que é claramente bem-estar. Não quero defender aqui um modelo econômico, eu quero dizer o seguinte. Pobre num país rico não é pobre em termos mundiais. Pobre num país rico é rico em qualquer lugar do mundo. Pega um cara ganhando $1.000 por mês, manda ele para a África que ele é rico. Manda ele para o Brasil que ele é rico. E por aí vai a discussão. Então, eu particularmente acho que o consenso de Washington ele é muito, mas muito mesmo muito mais mal avaliado do que merece. Ele é muito injustiçado. Eu não sou nenhum fã, tem várias propostas aqui que eu discordaria, poderia mostrar para vocês argumentos, mas eu quero falar das reformas, mas é muito cruel a avaliação que fazem dele.
mas muito cruel mesmo. Juntou um grupo de interesse da esquerda que nunca gostou, com um grupo de interesses locais, de gente rica que estava beneficiada pelo desenvolvimentismo, que também não gostou. Juntou o Lula e o Eike Batista. E os dois fizeram esse discurso fantástico contra o consenso de Washington. Isso aconteceu na América Latina inteira. Juntou uma parte da esquerda que nunca se conformou com aquilo e uma parte dos setores status quo daquela região que se beneficiava muito com a política desenvolvimentista e que quer trazer aquilo de volta a ferro e fogo. Bom, foi esse consenso de Washington que inspirou as reformas brasileiras. As reformas brasileiras eu classifico que nós tivemos 4 governos reformistas no Brasil. Começa com Collor, em 1990, com a privatização, começou com Collor e a abertura da economia. Então, o primeiro governo que eu classifico como reformista é o governo do Collor, em 1990. Segue com o governo Fernando Henrique, primeiro mandato de Fernando Henrique, que foca no combate à inflação, faz a parte macroeconômica, faz todo o ajuste macroeconômico em 94, mantém o processo de privatização, embora estanque até reverta um pouco a abertura da economia. Mas, mesmo com esse lado de abertura, ter sido um governo que não embarcou tão forte na abertura como o Collor, definitivamente eu considero um governo reformista, por ter feito essas duas coisas. O que não quer dizer um governo liberal nem um governo de direita, por favor. Tá? O que o Fernando Henrique fez no Brasil é o que toda a social-democracia europeia fez na Europa na mesma época. Não tem diferença nenhuma. É pontual a diferença. É pontual. A agenda do Fernando Henrique, pega o Fernando Henrique, pega o Labour lá da Inglaterra do Tony Blair, vai ser difícil ele convencer que um é de esquerda e o outro é de direita. Ou os dois são de esquerda ou os dois são de direita. Mas não dá para fazer muita diferença. Foi o que a Suécia fez, a referência social-democrata e tal. Então, são economias de mercado, com forte presença do Estado do bem-estar social, que é a visão social-democrata moderna, que foi o que o PSDB fez. Mas a gente estava numa economia tão planificada, mas tão planificada que essa aproximação das ideias sociais-democratas dos anos 90 já foi um passo gigantesco no sentido liberalizante. Não que eles fossem liberais, mas é porque eles eram mais liberais do que o status quo vigente. Vocês param para pensar nos anos 70. Siderurgia, Estado. Eletricidade, Estado. Transporte, Estado. Petróleo, Estado. Energia elétrica, Estado. Aviação, civil. Estado. Construção civil. Mas isso é uma economia quase... Telefonia, toda a parte... Isso era quase uma economia soviética, entendeu? Quer dizer, vocês olham... Aí vocês veem, e o setor privado? Todo financiado pelo BNDES. Todo. Inteiro financiado pelo BNDES. Mas tinha lei até para reajustar salário. Eu tenho uns amigos que detestam o Simonsen e eles me implicam, porque eu fui aluno do Simonsen e aí você tem aquela admiração de aluno, né? Aquele cara brilhante e tal. Eles ficam me implicando, dizem, Roberto, como é que você defende um cara que foi capaz de criar uma lei para reajustar todos os salários da economia? Isso é uma arrogância, uma coisa de louco. E o pior é que usava duas coisas não mensuráveis, que é expectativa de inflação e produtividade. Duas coisas dificílimas de medir. Então, assim, olha o que era o Estado brasileiro nos anos 70 e 80. Ele controlava tudo, você não podia fazer nada. Petroquímica. Proibição de importação. A proibição de importação, quer dizer, você tinha uma economia totalmente, quase um grau de planificação gigantesca. Então, quando você sai disso para a referência social-democrata, é claro que é um passo liberalizante. O que não quer dizer que a social-democracia seja igual à ideia liberal. Só quer dizer que nós estávamos num grau de controle muito maior e nós andamos na direção de cá. E isso até hoje faz confusão na cabeça de muita gente que acredita, que insiste. Muito embora o Fernando Henrique, coitado, ele vai lá e diz, eu não sou um cara liberal, ele diz, eu não sou liberal, eu sou de esquerda, eu sou social-democrata. Mas ninguém acredita. Você está mentindo. Quase dá pena, né, esse daí. É triste, né? É triste. O Zé Serra, cara, o Zé Serra é desenvolvimentista. O Zé Serra é um dos maiores desenvolvimentistas desse país, é o Zé Serra. E aí os caras dizem, não, o Zé Serra lá, liberal de direito. Que loucura, cara. Que loucura, coitado do cara. O Zé Serra, quando a Dilma estava prometendo que ia manter o regime de metas, ele estava dizendo que ia mudar. O Zé Serra, na última campanha, ele disse, o Banco Central não é a Santa Sé. Dado que é óbvio que o Banco Central não é a Santa Sé, estava querendo dizer o seguinte, que ele não ia manter a autonomia do Banco Central. O Serra é de esquerda que o Lula, pô. Pois é, mas eles dizem que não, que o cara é extrema-direita liberal brasileira. Aliás, o que é extrema-direita liberal é outro conceito difícil de entender. O pessoal da ciência política talvez um dia explique, eu não sei. No Brasil, é extrema-direita ou é liberal? Pois é, a ideia de... Cara, os liberais geralmente não se dão tão bem com a extrema-direita, são conceitos tão diferentes. As pessoas pegam. Então nós tivemos esses três. Sim, então tem Fernando Henrique II.
que continua com menos ênfase na agenda de privatização, mas continua e faz a grande reforma macroeconômica. A gente olha para o Plano Real realmente é um feito de engenharia econômica invejável, é muito bacana a gente morar no Brasil que fez essa engenharia econômica. Mas a grande reforma de estabilidade econômica foi no segundo mandato com o tripé. Porque o Plano Real estava todo amarrado na ideia de âncora cambial. E aquilo ali é areia movediça. Aquele negócio mais cedo ou mais tarde ia dar problema. E ele cai. E aí o grande desafio é, e agora? E agora? Segundo o governo Fernando Henrique, a equipe econômica montou o sistema de metas que conseguiu segurar a inflação. E o sistema segurou. E é uma maldade, porque os caras dizem, mas a inflação do Fernando Henrique foi 12%. Eu digo, foi, mas voltou todinha sem mudar nada no regime de metas. Do tripé. Mas não mudou nada. Então o tripé foi um sucesso. Só não se realizou no mandato de Fernando Henrique, porque ele estava vindo uma transição gigantesca, com uma crise brutal que afetava países pobres. Então, não aconteceu nele. E tá, ele teve um pecadinho, ele soltou muita política monetária em 2002, acho que eles ficaram com medo em algum momento. Mas um pecadinho na história. O importante é que aquela estrutura de política macroeconômica ela foi capaz de trazer a inflação de volta. Inteirinha. O câmbio voltou, todo mundo voltou, sem um controle de preço, sem intervenção direta. Ou seja, isso é o atestado de sucesso de uma política que foi mantida no último governo que eu considero reformista, que é o primeiro mandato do Lula. Lula 1, eu listo, para mim, é um governo reformista. É um governo que faz a reforma da Constituição Civil. A lei da Constituição Civil, ela redesenha o setor de construção civil no Brasil. Então, muito desse boom das construções que as pessoas falam vem daquela mudança legal. E me impressiona que alguns autores esquecem completamente isso. Eles analisam só o lado financeiro. O que foi essa reforma? A reforma mudou vários itens que regulam a área. Um dos mais importantes diz respeito à alienação fiduciária, o nome, que a ideia é o seguinte. Suponha que você já comprou um apartamento da Empol, e a Empol é o caso que embasa tudo. Antigamente estava tudo num esquemão contábil só. Então a Empol caiu, todo mundo caiu. A partir de agora, você tem a contabilidade própria daquele prédio. 2, que talvez é mais importante ainda. A discussão de uma cláusula de discórdia ela é isolada do resto. Implica o seguinte, comprei um apartamento teu por R$1 milhão, fechamos o negócio. Só que eu discordo de uma taxa de R$100 que você cobrou de mim. Eu vou na justiça. Antigamente, eu parava de pagar tudo, até se resolver a causa. Justiça brasileira, você passava 10 anos enrolando o cara. Inflação alta, quando você ia pagar, o cara se ferrou. Agora não. O R$1 milhão que a gente concorda, você continua tendo que pagar. Nós vamos discutir só os R$100. Então isso redesenha completamente, entendeu? Quer dizer, completamente você mudou o desenho do setor de construção civil brasileiro. Você deu muito mais estabilidade ao cara emprestar dinheiro para comprar uma casa. Porque antigamente funcionava muito isso. Eu pegava dinheiro e não pagava. Eu virava caloteiro, mas ninguém botava para fora. Tem uma lei no Brasil, se não me falha a memória de Sarney, que ela impede de desapropriar uma casa do cara. A não ser para dívida trabalhista. Não é o caso da maioria das pessoas. Então, como é que você vai emprestar dinheiro do jeito desse? Eu vou te emprestar dinheiro, garantir um imóvel, e eu vou ter um monte de dificuldades. Então, tudo isso foi mudado nessa lei. O imóvel só passa a ser protegido depois de uma série de mudanças que redesenharam. Isso aí é uma das obras de mestre Martin Lisboa. Ele era o secretário de Política Pública na época. O documento que organiza as reformas do primeiro governo Lula é o documento chamado Agenda Perdida. Dê um Google nisso, que talvez vocês achem. A Agenda Perdida foi organizada pelo Sheikman, e quem coordenou, Sheikman é um economista brasileiro que está radicado nos Estados Unidos há muitos anos. Atualmente ele está em Princeton, por muitos anos foi chefe do Departamento de Economia de Chicago, e agora ele está em Princeton. E ele organizou essa agenda. A agenda não era partidária, era uma agenda de ideias para entregar a todos os candidatos a presidente. E quem coordenou os trabalhos no Brasil foi o Marcos Lisboa, que depois veio a ser secretário de Política Econômica do Lula, pegou a agenda e começou a implementar. A lei de falências, importantíssimo. Você conseguir separar os patrimônios. Isso é governo Lula. Reforma da Previdência, que depois não foi regulamentada, mas foi feita. Isso é governo Lula, primeiro governo Lula. Mas talvez um dos maiores ajustes fiscais da história brasileira foi 2003, Lula. Então, o primeiro governo de Lula, para mim, é a agenda reformista ainda, é um governo reformista. Tá? Uma vez eu fui dizer que as reformas acabaram em 2005, e eu tenho um amigo que trabalhava com o Marcos Lisboa, que estava no governo. Ele me mandou um e-mail xingando tanto, que eu combinei com ele que nunca mais eu ia dizer 2005, é 2006 que é o segundo governo. O ideal seria marcar 2005 como fim, mas para não brigar com meu amigo Alexandre, eu vou ficar em 2006, tá? Eu não vou brigar por causa de um ano, certo? Mas o primeiro governo Lula é justo dizer que foi um governo reformista ainda. O segundo governo Lula, aí sim acaba a agenda de reforma.
E para mim o marco disso é o PAC. Para quando o governo anuncia o PAC, aí nós temos o fim das reformas. Literalmente, acabou as reformas. Eu vou tentar correr para ver que eu estou demorando muito, né? Não, tudo bem. Vou correr mais um pouquinho. Aí é que eu marco o fim das reformas. Só antes de passar para as contra-reformas, as reformas no Brasil, elas fizeram o seguinte: o Brasil, em 1980, o Brasil era um país de IDH muito baixo. Em 2001, quando eu tenho aqui o último, o Brasil é um país de IDH alto e continua alto, saiu agora. Saiu hoje o novo IDH. Então, isso aconteceu, não foi entre 80 e 90. Isso aconteceu entre 90 e 2000 e pouco. Se vocês forem lá, se vocês deram um Google em blog Heller e IDH reforma, vocês vão ver os mapas que eu queria trazer para vocês. São 3 mapas maravilhosos, porque é um mapa que, quando é muito baixo, é vermelho. E vai ficando azul à medida que vai aumentando o IDH. 1980, mapa todo vermelho. 1990, quase todo vermelho. 2001, você quase não vê mais vermelho no Brasil. Já passa a ser todo amarelinho e verde, o mapa brasileiro. Então, isso é as reformas. São as reformas mudando a vida das pessoas. Então, quando disserem as reformas foram um fracasso, peça, qualifique. Me diga onde foi um fracasso. Mas mudou muito a metodologia também, né? Foi um pouquinho mudando a metodologia. Mudou, mas tem claro uma redução de pobreza. Quer dizer, eu estou falando de IDH porque é um indicador mais manjado. Mas se você pegar outros indicadores de pobreza, eu não estou dizendo. Claro que a SAI é um exagerado, mas desconsidera a SAI, faz o teu. Pega as faixas de renda da PNAD. Você vai ver claramente uma melhora da população. Os pobres brasileiros crescendo. O Marcelo Neri, da SAI, ele tem uma frase que é muito forte. Ele diz: os pobres brasileiros estão crescendo em ritmo chinês há 15 anos. Só que quando você fala 15 anos, você está entrando num período de reforma. Porque ele não quer dizer isso. É por isso que todo o discurso da Dilma agora é casar com Lula. Porque você está pegando um período de reforma. Aí você vai olhar o que foi feito agora, depois do fim das reformas, a coisa está ficando complicada toda de novo. Então ela não consegue separar o dela. Mas o fato é que a reforma, apesar de ter dado resultado, ela perdeu a guerra do debate, ficou maldita, foram reformas malditas, isso é fato, não adianta ficar negando, é que ela perdeu o debate. Eu nego que ela foi ruim. Isso eu nego de negar mesmo. E desculpe quem quiser. Podem me xingar. Já me xingaram muito por causa disso. Pode vir. Você é neoliberal. Então eu sou, não estou preocupado em ser neoliberal. Estou preocupado em ser economista. Eu estudo dados, eu estou dizendo, as reformas melhoraram muito o Brasil. Mas então, assim, quando a reforma acaba, ela traz uma coisa que eu acho que o PAC é a marca do fim das reformas. O PAC é a volta do discurso Estado indutor do investimento e do crescimento. Cabe ao Estado dizer onde o Brasil tem que crescer e como. O PAC traz essa marca. Apesar de não ser tão brutal quanto nos anos 70, o sinal foi dado. Mudou a direção, a curva foi feita. E aí o Brasil começa a seguir em outra direção. Junto do PAC aparece o discurso dos campeões nacionais, que o próprio BNDES já reconheceu, que foi um erro. Os campeões nacionais são todos afundados. Todos. Onde se olha tem um problema em campeão nacional. Ike Batista é só o caso mais emblemático, mas não é o único caso. Há pouco tempo estava falando de Eldorado. Pode ir botando assim. JBS. O da telefonia, chega a ser ridículo, mudaram o meio, fizeram um carnaval danado, e depois nem nacional ficou como eles queriam. Eu não me incomodo com isso, mas eles se incomodam. Então, é mostrar para eles que eles erraram. E finalmente entra o governo Dilma, onde a reforma acaba de vez, e claramente é um governo de contra-reforma. Marca aí a nova matriz econômica e o controle de preço. E o que aconteceu com a nova reforma? Preciso mais menos 5 minutos eu termino. O que aconteceu com a nova matriz? O que aconteceu foi o seguinte: primeiro, essa recuperação do BNDES como indutor do crescimento, o PAC prometia o aumento do investimento. O investimento brasileiro não aumentou. Não aumentou. O investimento brasileiro, na verdade, caiu nos últimos anos. Enquanto os aportes do BNDES mais do que duplicaram, saindo de uma faixa de 40 bilhões por ano em 2004 e indo para quase 200 bilhões por ano em 2013, quase 5 vezes, um pouquinho menos de 5. O investimento brasileiro é quase uma linha reta. Ele continuou estagnado, continuou abaixo de 20%, na verdade está menor hoje do que era em 2010. Aí você me fala, mas então foi a crise. E a crise tem um papel aí, a gente tem que reconhecer que teve. Porém, se você pegar o gráfico do investimento no Brasil e o gráfico do investimento na América Latina, eles quase não têm diferença. Então eu pergunto, cadê o BNDES? Quer dizer, se os outros países da América Latina têm um comportamento de investimento parecido com o brasileiro e eles não têm o BNDES, eu ia me dizer, cadê o efeito do BNDES que vocês estão alardearam? Quer dizer, vocês botam mais de 100 bilhões de reais para... Vocês terem uma ideia do que é o BNDES? Esse é um número que eu gosto. O BNDES tem um estoque de empréstimo que na última vez estava em 450 bilhões, já deve estar chegando a 500 porque liberaram mais.
400 bilhões, 450 bilhões que o governo pega emprestado a 11% do mercado, da Selic, e empresta a 6%, TJLP. Então dá 5% de subsídio, o governo está pagando. 5% de 450 bilhões vai dar 20 e poucos bilhões, 22,5 bilhões de reais. É um Bolsa Família. Todo ano acontece isso? Todo ano. Porque esse é juros implícitos. Isso partindo do princípio que está todo mundo pagando. Partindo do princípio que está todo mundo pagando. Partindo do princípio que não tem calóide. Eu estou partindo do princípio que está todo mundo pagando a conta. E ainda assim eu estou falando só de juros que o governo está bancando é um Bolsa Família por ano. E aí é o que eu digo. Eu vou chamar de Bolsa Empresário. O cara me xinga, diz que eu estou querendo fazer média com a esquerda. Mas eu não estou querendo fazer média com a esquerda. Eu estou querendo apontar de que o governo paga um Bolsa Família para 50 milhões de família e um Bolsa Família para um pouquinho de gente que está no BNDES. Mas eu quero me chamar de comunista por causa disso, me chama. Aí eu me recuso a falar mal do Bolsa Família enquanto existe o Bolsa Empresário. Mas não quer dizer que eu não acho que tem problema no Bolsa Família. Tem, mas eu me recuso. Aqui, assim, é uma decisão política minha, digamos. Eu me recuso a falar mal de um programa. Estamos falando de um lado 20 bilhões, do outro 500 Tem 50 milhões de pessoas ali que estão se beneficiando. E o valor é o mesmo, é só o subsídio implícito. Eu não estou nem falando dos calotes, da perda de valor acionário. Logo, não estou falando nada disso, eu estou falando só de subsídio implícito aqui, subsídio explícito aqui. Mas tem uma coisa, não é a produção da política monetária, né? Aí ferra a política monetária. Com certeza, porque não pega o custo. Quer dizer, eu não quero nem entrar aí. Enquanto existir Bolsa Empresário, eu não falo mal do Bolsa Família. Pode me xingar, meu direito, mas eu não falo. Não quer dizer que eu não tenha crítica ao Bolsa Família, quer dizer que eu acho que é irrelevante. O problema não está no Bolsa Família, o problema está nesse outro lado. Ah, mas o Bolsa Família, o cara não entra no mercado de trabalho. Mas um cara que ganha R$70 por mês e está feliz, o que esse cara vai fazer no mercado de trabalho? Pelo amor de Deus, gente. Não é aí que está o problema da economia brasileira. O cara 40 anos analfabeto. É claro que você vai sempre me contar uma história de sucesso, eu vou achar o máximo, eu adoro história de sucesso. Mas, via de regra, não é esse cara que vai fazer o Brasil crescer. O que vai fazer o Brasil crescer é a alocação de investimento, e lá está ferrado tudo. E a gente fica falando mal da outra ponta. Faz um discurso que, na minha avaliação, é ruim e ainda perde a bendita eleição todo ano. O PT ganha a eleição. Ele diz, pô, muda o discurso, vamos bater lá que a gente ganha a eleição. Aí depois discute lá que Bolsa Família. Então, é esse o ponto. Bom, eu tinha mais alguns dados, eu não vou entrar na discussão, depois é só mais dois que eu acho bacana. Outra coisa assim, a mudança da nova matriz econômica, para mim a avaliação melhor que eu tenho dela é o seguinte: o governo Dilma foi o único governo, depois da estabilização, que não conseguiu reduzir a inflação. Se você pegar todos os governos pós-estabilização, eles começam, Fernando Henrique Lula, tá? Com uma queda brutal do crescimento, seguido de uma redução da inflação. Menos o governo Dilma. Ele tem a queda brutal do crescimento e ele não consegue reduzir a inflação. Então isso é dado, isso é fato. Mas podem dizer o que quiser. Compara a inflação no começo, quando Dilma pegou o governo, em 2010, como ela está hoje. E você vai ver. Nós nunca crescemos tão pouco em relação aos países da América Latina, inclusive, relativamente. Se você pegar os 8 anos do Fernando Henrique, a gente cresceu um pouquinho mais que a América Latina. Nos 8 anos do Lula, a gente cresceu um pouquinho menos que a América Latina. Nos 4 anos da Dilma até agora, a gente cresceu menos da metade da América Latina. E a inflação subiu. Então, esse é o resultado da nova crise macroeconômica. Ah, mas é a crise mundial. Por que a crise não está afetando a América Latina? Ah, não é porque o Chile é um país pequeno sem indústria. Primeiro, mentira. Eu até fiz no blog um dia desse e botei lá. A participação de indústria do Brasil é muito pequena em comparação à América Latina. Na verdade, nós somos um país sem indústria, nós somos os commodities. Mas segundo, supõe que seja verdade. Vocês perceberam que é um contra-argumento? Ora, quanto mais o país é dependente de commodities e de exportação, mais ele deve sofrer com uma crise internacional. Quer dizer, você está me argumentando que uma economia fechada e diversificada, ela sofre mais que a crise do que uma economia pequena, exportadora? Quer dizer, maluco, é você, não sou eu. Entendeu? Então, assim, é erro interno do Brasil. E as commodities estão com preço bom. As commodities estão com preço bom. Ainda não, parou de subir, mas parou no alto. Se despencar a commodity, meu amigo, sai de baixo. Isso aqui vai ficar muito feio. Bom, só para terminar, agora sim, de fato encerrando, eu gosto muito de falar que o Brasil está numa encruzilhada de 2 modelos. Eu gosto de chamar de alemão e chinês. E é claro que agora com a Copa virou meio piada, mas eu usava a expressão antes da Copa. Você pode ver lá. Outras palestras que eu fiz antes da Copa eu usava. É o alemão e o chinês. O modelo alemão é um modelo de... Alemão e argentino, melhor ainda. Mas é porque tem que ser chinês. O modelo alemão é um modelo de qualidade, produtividade. Ninguém compra um produto alemão porque é barato. Ninguém compra um BMW porque é barato. Ninguém compra uma máquina alemã porque é barato. Você compra porque é bom. Você compra porque é de altíssima qualidade. Você compra porque é melhor.
Assim você consegue ter um estado de bem-estar razoável, a Alemanha diminuiu dela, mas ainda é um estado de bem-estar. E você consegue viver sem muita poupança, porque você é muito eficiente. Muito eficiente significa eu trabalho pouco, eu boto pouco capital na minha produção, mas eu produzo muito. Isso é a definição de ser eficiente. E o outro lado é o modelo chinês. O modelo chinês é um modelo de preço. Ninguém compra um produto chinês por causa da qualidade, você compra porque é barato. O modelo de preço significa baixa produtividade, os chineses não precisam de alta produtividade, embora eles estejam subindo mais que a nossa, mas eles não precisam do modelo deles, porque eles não estão vendendo em qualidade. Tá? Quanto mais produtivo, melhor, mas não é essencial. Baixa produtividade. A produtividade deles é menor do que a nossa, mas está crescendo mais. Salários de fome. Repressão, naturalmente, para manter o salário de fome. E câmbio desvalorizado. Então, essa é a estrutura de preço. O que o Brasil está querendo escolher é os dois ao mesmo tempo. Isso não existe. Nenhum país do mundo consegue construir um estado de bem-estar social, pagar bons salários e viver com poupança baixa e, simultaneamente, achar que vai desvalorizar o câmbio e disputar mercado internacional. Essa combinação simplesmente não existe. Ela é impossível. Ou nós vamos escolher um lado, ou nós vamos escolher o outro. E eu acho que o que está em jogo agora é qual a escolha que nós estamos falando. Infelizmente, na minha avaliação, desde 2006, com as contra-reformas, nós estamos querendo essa combinação impossível. Nem a gente quer abrir mão do estado de bem-estar, nem a gente quer entender que a prioridade do país é a produtividade. A bem da verdade, nos últimos anos, o governo começou a discutir produtividade, eu mesmo participei de várias discussões junto com o governo do assunto, o que foi muito bom para mim quando eles me ligaram. Eu fiquei muito feliz, porque é um discurso que eu faço há mais de 10 anos de produtividade. Cara, chato, produtividade é coisa de economista neoclássico, entendeu? Mas é importante. Muito legal que ele esteja ouvindo. O último gráfico que eu vou botar, eu falo só o que é, porque é o seguinte: antes de decidir China ou Alemanha, pensem em uma coisa. O índice de Gini no Brasil caiu mais ou menos um ponto nos últimos 10 anos. É uma queda significativa, ele é um índice que vai de 0 a 1. Então caiu 1 ponto a 10% do intervalo de variação dele, né? Então ele caiu mais ou menos 1 ponto nos últimos 10 anos. Nesse mesmo período, o índice de Gini da China subiu exatamente 1 ponto. Então é isso. Modelo chinês, modelo desenvolvimentista, é modelo concentrado de renda. Não dá para querer as duas coisas. Índice de Gini é um índice que mede a concentração de renda. Ele é calculado a partir de uma medida de dispersão da distribuição de renda. E quanto mais perto de 1 ele é, mais desigual é a renda. Quanto mais perto de 0, mais igual. Tá certo? Basicamente, você faz um gráfico aqui, onde você vai botar aqui, horrível, meu quadrado. Você vai botar no eixo o percentil da população, no outro eixo o percentil da renda. Se você parar para pensar numa sociedade totalmente igualitária, esse gráfico ficaria assim, uma linha reta saindo da origem e batendo aqui, 45 graus. Ou seja, 10% da população tem 10% da renda, 20, 20, 30, 30, cada pessoa tem a mesma quantidade de renda. Aí você faz a distribuição de renda do país, você faz o gráfico do país de fato, deve ser uma coisa assim. Tá? O índice de Gini é 2 vezes essa área, essa distância. Quanto maior essa distância, mais concentrada é a renda do país, né? Quer dizer, tem muita gente ganhando. É a comparação das duas áreas, né? É a comparação das áreas. É 2 vezes essa área. Essa área inteira aqui é 1. Essa área é 1, né? Porque aqui é 1, aqui é 1. Então a área do quadrado é 1. Essa área aqui, vezes 2, é o índice de Gini. Por que vezes 2? Para não ficar de 0 a 0,5, que era mais difícil de explicar. O índice de 0 a 1 é mais fácil de entender. Então, verdade. Mas o índice de Gini não é absoluto em si, né? Não tem um valor sozinho. Por exemplo, você falou dos Estados Unidos ali, que o pobre ganha $1.000 por semana, por mês, desculpa. Ele pode ser pobre lá, mas o padrão para... Não, de fato. Ele vai ser rico. Concordo. É a questão dele ter menos renda, e sim a questão de o que ele proporciona para ele. Exatamente. O índice de Gini ele não mede pobreza, ele mede concentração. Você pode ser Cuba, com a renda muito desconcentrada, mas as pessoas pobres. Quer dizer, se você incluir os números da fórmula do Fidel, aí a renda lá é muito concentrada. Mas supõe que não, tá? Aceita o discurso. Então é muito desconcentrada a renda, mas é todo mundo igual. Você pode ser um país com... O Brasil tem renda concentrada e o brasileiro médio provavelmente vive melhor que o cubano médio. A Etiópia tem um índice muito bom. Não sei. Exatamente. A Etiópia tem um índice muito bom. O índice de Gini ele não está falando de pobreza, ele está falando de distribuição de renda, é só isso. Eu tenho um comentário lá que eu sempre posto no do NB guardado os menores índices de Gini. Todo país muito pobre. Os países mais igualitários são os mais pobres, disparado. O professor quer abrir para perguntas? À vontade. Então tá, a primeira salva de palmas, professor. Professor, a gente faz a parte das perguntas, geralmente eu coordeno
coordeno, mas já que o senhor é professor e tal, tem experiência com Mas pode coordenar, não tem problema.